Atos, capítulo 5. Deixa que um homem por nome de Ananias, mais sua esposa Safira, também venderam uma propriedade que eles tinham. Mas aí se combinaram, sabe? Fizeram um acordo meio errado, só entre eles mesmo. Não, não vamos dar esse dinheiro todo, não. A gente dá só uma parte e diz que foi o dinheiro todinho do terreno e o resto a gente embolsa. Aí a mulher, pronto, dá certo assim, nós faz isso então. Aí Ananias foi lá e entregou o dinheiro aos apóstolos para dividir com quem precisasse. Mas como toda mentira tem perna curta, né? Não foi diferente. É tanto que Pedro já foi logo dizendo: mas Ananias, rapaz, como é que tu faz um negócio desse? Deixar o Satanás levar seu coração a querer mentir pro Espírito Santo, ficando com a parte do dinheiro do terreno. Ananias, a propriedade não era sua, não era? Você não era obrigado a vender nada, não. E outra, mesmo você vendendo, o dinheiro não estava todinho nas suas mãos? Era seu. Você muito bem podia não ter dado nada ou decidido dar só um tanto ou tudo, mas não, veio com mentira. Agora, olha, não foi contra a gente, homem dessa terra, que você mentiu, não, viu? Foi contra sabe quem? Aquele lá de cima, olha, Deus. Rapaz, foi Ananias ouvir as palavras de Pedro e puf, caiu para trás durinho, morreu na hora ali, diga aí. Aí um rapazote que estava por lá, pegaram um lençol, enrolaram o corpo, levaram para fora e enterraram. Menino, agora pense no respeito profundo que tomou conta do povo quando souberam desse caos, viu? O povo fica tudo assombrado, meu amigo. Sim. Aí quando passou-se assim faixa de umas 3 horas, chega Safira, a esposa do finado, né? Só fez entrar, mas não sabia de nada do acontecido. Aí Pedro foi e perguntou a ela pra ver, né? Safira, o valor todinho do terreno que vocês venderam foi tanto mesmo? Aí ela sustentou a mentira do marido. Foi sim, senhor. O dinheiro tá todinho aí sem tirar um centavo. Aí Pedro, mas rapaz, por que vocês tramaram uma perversidade dessa? Vocês pensaram que enganar era o Espírito Santo do Senhor? Olha, você viu um rapazota ali no lado de fora, perto da porta? Pois faz poucas horas que eles enterraram seu marido e você vai ser a próxima que eles vão levar. Oxe, não deu outra. A mulher só fez a munhecar nos pés de Pedro e já caiu morta já. Aí os rapazota entraram e viram ela morta, né? Aí só fizeram levar pro lado de fora e enterraram. Botaram a cova dela do lado da do marido. Meu amigo, pois um respeito profundo tomou de conta dos irmãos da igreja e do povo de fora também, quando ficaram sabendo dos acontecidos. É tanto que o costume dos irmãos era se reunir no alpendre de Salomão. Isso lá no templo, né? Mas ninguém ia nem perto, meu amigo. Mesmo o povo de fora gavando muito eles, achando bonito o jeito que eles viviam, ninguém queria se juntar a eles, com medo, né? Mas aí os apóstolos era só fazendo sinal de milagre. Grandes maravilhas no meio do povo. E mesmo assim, era aquela multidão de homens e mulheres, tudo acreditando em Nosso Senhor Jesus e se juntando ao grupão. E isso era o povo botando o que era de doente em cama, em paviola, tudo no meio da rua. Era aquela fila de doente, tamanho do mundo. Que era para, quando Pedro passasse, pelo menos a sombra dele cobrisse algum doente lá. E não era só na rua, não. Era um rasgadeiro de gente também. Aquele alvoroço, o povo vindo tudo das cidades pequenas que ficavam em redor de Jerusalém. Era só trazendo os doentes, gente que era perturbada por espírito do lado do mal, e todos eles eram curados. Só que quem não estava achando muito bom isso era o cabeça dos sacerdotes. Ele, junto com os saduceus, que era do partido dele, né? Do coloi dele, ficaram com tanta inveja dos apóstolos que mandaram prender os cabas numa cadeia do estado. Mas foi perdido, homem, porque quando deu de noite, um anjo da parte do Senhor veio onde ele estava preso, abriu as portas da cela e levou os apóstolos tudo para o lado de fora. Vão, isso o anjo dizendo, né? Vão para o templo
e fale para o povo a mensagem dessa nova vida de salvação. Oxe, não deu outra. Quando deu de manhã, os apóstolos só fizeram ir para o pátiozão do templo, seguindo o parecer do anjo, né? E pega e ensinaram o povo de novo. Nisso, o cabeça dos sacerdotes, junto com os companheiros dele, só fizeram reunir o sinédrio, que era as lideranças, as autoridades mais importantes que se reuniam para julgar essas coisas. E mandaram os guardas ir ver os cabas na cadeia. Só que quando eles chegaram que olharam, cadê? Tava o canto mais limpo. Aí só fizeram voltar por cima do rastro. Oxê, cadê os cabas, rapaz? Rapaz, a gente chegou lá, tava tudo do jeito que nós deixamos ontem. As portas tudo trancadas, os outros guardas pastorando. Mas quando a gente abriu a cela aqui, olhamos, o canto mais limpo, os cabas não estavam mais lá não, sumiram. Meu amigo, quando o capitão dos guardas do templo, junto com o chefão dos sacerdotes, ouviram isso, quase cai para trás do medo. Ficaram sem saber nem o que dizer, pensando cá com eles, o que será que tinha acontecido com os cabas. Mas aí, de repente, entra uma pessoa lá na sala deles dizendo: Ei, sabe os cabas que os senhores prenderam essa noite? Pois estão tudo lá no pátiozão do templo ensinando o povo. Nisso, o capitão, junto com os guardas dele, só fizeram meter a carreira pra lá e trouxeram os cabas presos de novo. Mas não usaram de força não, foram calminhos, rapaz. Isso morrendo de medo do povão apredejar eles. Aí lá se vem eles trazendo os apóstolos. Trouxeram e botaram diante do sinédrio, das autoridades, né? Aí o cabeça dos sacerdotes foi logo dizendo: Oi, seus cabas, da outra vez quando vocês foram trazidos na nossa presença, a gente proibiu vocês, com ordem mesmo, de não ensinar o povo no nome desse homem. Mas pelo visto, entrou num ouvido e saiu no outro, né? Vocês passaram por cima das ordens da gente e encheram Jerusalém todinha com essa doutrina de vocês. Fizeram a cabeça do povo e ainda andam dizendo por aí que foi nós quem derramamos o sangue de Jesus. Somos culpados pela morte dele. Aí Pedro, junto com os outros apóstolos, disseram: Pois primeiro de tudo, é verdade mesmo. Quem matou Jesus pregado na cruz foi os senhores mesmo. Mas o Deus dos mais antigos da família de nós ressuscitou ele, enviveceu ele do meio dos mortos e deu um lugar de honra do lado direito dele. Fez de nosso Senhor Jesus príncipe e salvador, para dar a Israel o perdão dos pecados mediante o arrependimento. Nós somos testemunha disso tudo e também é o Espírito Santo que Deus dá a quem é obediente a ele. E outra, do jeito que nós dissemos da outra vez, nós repete aqui de novo. A gente não vai deixar de obedecer às ordens de Deus, o mandato divino, para se sujeitar em obedecer ao homem dessa terra, não. Rapaz, quando as autoridades viram isso, chega a ficar da cor de uma brasa, faltando pouco só tá fogo pelo nariz de tanta raiva. É tanto que já estava até decidido em matar os cabas. Mas aí um fariseu do meio deles lá, por nome de Gamaliel, um cabo entendido nas leis, um doutor muito respeitado, muito querido pelo povo, deu com a mão, pediu a palavra e disse: Tira os cabas da sala um momentinho. Aí tiraram os apóstolos, aí ele disse: Israelitas, vocês pisem ovo. Vão devagar no que vocês estão se planejando em fazer contra esses homens, viu? Porque, olha, quem aqui se lembra de Teudas? Pois deixa eu relembrar. Olha, uns tempos atrás aí, esse tal de Teudas se alevantou, se dizendo muito importante, e conseguiu juntar a faixa de uns 400 cabas para andar com ele, seguir ele. Mas aí mataram ele e os seguidores se esbandaiaram no meio do mundo e não deu em nada, se acabou-se. Do mesmo jeito foi no tempo que teve a contagem do povo. Judas da Galileia estava liderando um grupo numa rebelião. Só que mataram ele também e os seguidores dele, ó, chisparam no meio do mundo. Ninguém mais veio falar. Pois bem, sendo assim, o que eu aconselho a vocês é deixar esses cabos em paz. Soltar eles e deixar eles para lá.
Porque se o que eles andam fazendo, ou que estão se planejando em fazer, for coisa inventada pelos homens dessa terra, também vai se acabar igual os outros, não dura não. Mas tem outra. Se tiver a mão de Deus nisso que eles estão fazendo, se for de Deus mesmo, aí, meus amigos, não entre não que é pedido. Vocês não vão conseguir botar abaixo não, porque vão se achar pelejando contra o próprio Deus. Nisso, as outras autoridades aceitaram, né, o conselho dele. Aí chamaram os apóstolos de novo, mandaram dar uma chicotada em cada um e ainda passaram a ordem para eles de novo. Olha, não é para falar mais com ninguém sobre o nome desse homem não, viu? Depois só fizeram liberar os cabas. Ei, agora interessante, viu? Sabe como os apóstolos ficaram depois que saíram do meio das autoridades? Homem, era uma alegria tão grande deles, pulando de felicidade. Diga aí. Os cabas todos lapiados e felizes. Sabe por quê? Porque para eles era um privilégio muito grande, dado por Deus, eles terem sido humilhados por causa do nome de Jesus. Aí foi que eles falaram mesmo depois disso. Agora não era só no templo não. Era também numa casa e noutra. Eles direto ensinando e anunciando para o povo que Jesus é o Cristo prometido de Deus.